Estamos iniciando mais um programa RH em Revista, diretamente dos estúdios da TV Comércio, uma iniciativa do Sim Comércio Guarulhos e apoio do Ciesp Regional Guarulhos. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Canaani, consultor de RH, psicólogo, escritor e professor. O tema de hoje é as relações intergeracionais e a gestão de conflitos no trabalho. E o Dr. Roberto Canaani também é diretor da ROCA, Consultoria em Gestão de Pessoas. Roberto, muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Cláudio Luve, com você. Maravilha, Rodrigão! Pessoal, um prazer estar com vocês para mais um programa, o seu programa inteligente. Dr. Roberto Canaani, muito grato pela sua presença aqui no nosso programa. Ok, Cláudio, eu que agradeço, é uma satisfação, agradeço ao Rodrigo também. Obrigado. E uma boa tarde a todos. Maravilha. Para mim é uma honra, uma felicidade, né? Porque além de você ser consultor da ROCA, é um grande amigo, né? Professor, né? E, gente, eu também quero agradecer aí a nossa audiência, os colegas do Brasil, Portugal que também tem nos acompanhado, Moçambique, Angola, Cabo Verde. Essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa lá de Cuba, né? Então, o programa RH em Revista indo para o mundo, né? É uma felicidade imensa, gente. Eu quero citar aqui algumas pessoas, até que a Priscila, né? O Lennon, o Ricardo, o Gabriel, que é da produção da TV Comércio, que sem eles nós não estaríamos aqui, né? Passando conhecimento para vocês. Meu agradecimento a eles. Também o Reginaldo Sena, que é o presidente da TV Comércio do Sim Comércio Guarulhos, o Ariovaldo Florian, que foi um dos idealizadores do programa RH em Revista, né? O Rodrigo está aqui com a gente, que é filho do seu Ari, inclusive, né, Rodrigão? Obrigado. E também o Ari Júnior, que eu gosto de chamar ele de JR. Minha gratidão a todos vocês aí, tá? Canaani. Ok. Bom, o tema de hoje é um tema super importante, né? Que é as relações intergeracionais e a gestão de conflitos no trabalho. Mas antes disso, fale um pouco da sua trajetória para nós. Ok, Cláudio. Então veja, Cláudio, Rodrigo, eu sou psicólogo de formação, né, já há bastante tempo, e também eu sou pedagogo, lido com educação. Então a gente vem trabalhando aí junto às empresas, inclusive aí de Guarulhos, São Paulo, fora de São Paulo, desenvolvendo treinamentos, capacitações, e hoje, mais do que nunca, online, né, porque é a nova onda que vem, verdade. o novo normal, é isso. E também a gente desenvolve trabalhos aí na área de recrutamento, seleção, treinamento e capacitação do potencial humano. E a gente estamos situados lá em Santana, né, e praticamente há 32 anos. Né? Eu tenho a minha sócia, que é a Solange Canaani. Solange Canaani, um beijo aí, viu? Tenho um carinho imenso por você. E, enfim, nós estamos aí desenvolvendo, é um trabalho artesanal, você conhece, Cláudio, né? Então a gente desenvolve os programas muito focado nas necessidades das empresas, né? E é uma satisfação estarmos aqui no programa RH em Revista. Poxa, que maravilha. Pessoal, podem encaminhar aí suas perguntas, mensagens, tá certo? Canaani, entrando no tema, então, aí, o que são relações intergeracionais? Ok. Ô, Cláudio, então veja, nós vivemos aí nesse momento a convergência de várias gerações. O que é uma geração? É um grupamento de pessoas que apresentam características e comportamentos semelhantes, né? Então nós temos aí o pessoal mais voltado para o pessoal aí dos seus 50, 60 anos, né, que depois eu vou explicar essas características, que normalmente estão ocupando postos de comando dentro das empresas. Depois a gente tem o pessoal dos seus 40, 50 anos aproximadamente, que apresentam características muito mais voltadas à pesquisa, à busca de qualidade de vida. E aí nós temos o pessoal lá dos seus 30, 35 anos, que é aquele pessoal que está ligado assim, a bala agulha na bala, né? Quer dizer, é o pessoal voltado aí para a tecnologia e que de repente tem aí um grande potencial e que tem trazido grandes contribuições. E nós temos aí a geração mais nova, né, que vem justamente trazer aí uma contribuição ímpar, mas é um pessoal assim que precisa de
um apoio, enfim. Relações intergeracionais é a confluência de valores, costumes, hábitos, e dentro do ambiente empresarial a gente lida com isso. E aí a pergunta que não quer calar: e por que hoje essa preocupação com as gerações? Justamente por conta dessa agilidade. Mais do que nunca, dentro desse novo normal, a gente está trabalhando online. Então, se eu não tiver o entendimento de que aquele senhor que é mais velho do que eu, ou aquele jovem que tem, digamos assim, uma tendência totalmente voltada para a tecnologia de informação e comunicação, as TICs, eu vou ficar perdido. Então, esse tema é muito relevante. Inclusive, um dos meus livros, aí o comportamento humano, que depois a gente vai falar, eu abordo um capítulo trazendo à tona essa questão das relações intergeracionais. Bacana. Inclusive, depois você vai apresentar os seus livros Com aí. certeza, tá? com certeza. Então, você está falando de gerações. Você poderia citar, então, para nós, tem uns nomes aí, essas gerações, né? Isso. Quais que seriam os nomes dessas gerações para a gente estar atualizando a nossa audiência aí, Ok. né? Antes de falar dessa questão, eu queria deixar muito claro que, do ponto de vista assim, prático, a gente vai estabelecer a classificação. Embora, do dia a dia, às vezes, uma pessoa mais velha ela pode ter um comportamento similar a do mais jovem, Tá. por conta da cultura, por conta da convivência e, muito mais do que isso, por conta da capacidade de adaptação. Eu acho que o tema central é estas gerações que surgem nesse momento atual da sociedade, inclusive aqui no Brasil, impliquem que cada um de nós tenhamos essa capacidade de adaptação. Então, por exemplo, um baby boomer, que é esse que vos fala, né? É o pessoal que nasceu entre 1946 até 1960, 64. Então, são pessoas criadas dentro de um modelo mais hierárquico, tá certo? E que, de certa maneira, tem um respeito à tradição. São pessoas que normalmente tendem a ser estáveis no ambiente de trabalho, embora hoje falar em instabilidade é alguma coisa tanto quanto complexa. E, evidentemente, são pessoas que galgaram ao longo da sua trajetória, quer dizer, em termos gerais, uma posição. Agora, isso não quer dizer que todo baby boomer seja uma pessoa mais taciturna, mais distante. Eu acho que vai depender muito do ambiente, da cultura da empresa, tá certo? Do tipo de produto e assim por diante. Depois nós temos a geração X, que é o pessoal em torno de 1965 até 70, 77. Quer dizer, eu estou colocando em linhas gerais e não gostaria de ter isso como um demarcatório. Certo. Mas é uma geração que já nasceu e conviveu com a tecnologia, coisa que os baby boomers não. Nós tivemos que aprender, né? Ainda estamos aprendendo. E a geração X, não, ela viveu nesse processo dessa questão muito presente no dia a dia, e é uma geração que, ao mesmo tempo que se volta ao trabalho, à iniciativa, ela também quer cuidar um pouco da vida, qualidade de vida, uma viagem no final de semana, um barzinho, um shoppingzinho, quer dizer, é um pessoal que está ligado nessa onda aqui e que são, digamos assim, supervisores, pessoas que ocupam uma posição de comando, em tese, eu não estou generalizando. Aí a gente tem a geração Y, né? Que justamente nos anos 80, um pouco antes, até mais ou menos 1994, 95, enfim, que é justamente aquele pessoal que é tido também como os millennials, é isso? É uma geração assim muito ligada, muito no emergencial e que por muitas vezes acaba pulando algumas etapas, porque parece que o cérebro entra assim no 180 por hora, né? Mas é uma geração muito interessante do ponto de vista da habilidade em comunicação. Normalmente são pessoas muito rápidas no falar, no se expressar, em tese. E aí nós temos a geração Z, que é em torno de 1995, 96 até 2010, que é justamente aquela geração que é totalmente plugada na TI. É um pessoal assim que tem uma capacidade muito grande de estar lidando com essas questões,
mas são mais inibidos. Ontem mesmo, Cláudio, eu sou professor também, né? Da FATEC, do Centro Paula Souza. Então, a aula remota ontem... Professor do mestrado, inclusive, né, mestre? Isso. Professor do mestrado. Do Centro Paula Souza, é isso mesmo. Então, o que acontece, Cláudio? Então, eu estava com os alunos do curso de Mecânica de Precisão, falando de psicologia. Então, eu tento trazer alguma coisa, falando de liderança, olha aí, um termo, qualquer dia eu vou te chamar para você dar uma palestra. Vamos lá. E aí, os alunos, professor, eu sou mais tímido. Aí eu perguntei, qual é a sua idade? Há 20 anos. Então, é um pessoal assim, cabeça do ponto de vista de ligação com a tecnologia, mas que do ponto de vista comportamental ele precisa ainda de colo, né, em tese. E que é a geração Z, né? Que, que já está no mercado de trabalho, mas ainda tem essa idade... 23, 23. Tá. E nós temos, a partir de 2010, a geração alfa, que hoje está com 10 anos, mais ou menos. Que em tese ainda está engatinhando, mas que é uma geração também muito focada no aspecto da tecnologia e que precisa do apoio, tanto do Y, do Z, do X, enfim, em tese. Mas o que eu quero deixar claro para quem está nos ouvindo, que tão importante quanto essa demarcação são os valores sociais, a cultura. Se eu vivo num país onde existe muita tradição, isso vai se perpetuar para as demais gerações. Um país onde existe uma maior flexibilidade, uma empresa, dependendo da sua bandeira, se é americana, se é europeia, se é asiática, ela vai ter tal ou qual característica e que vai respaldar no comportamento das pessoas. Agora, aproveitando o gancho, você acha que os jovens, vou colocar mais as crianças de hoje em dia, que na minha época a gente era criado carrinho de rolimã, sim, jogar bola na rua, bolinha de gude e tudo. E você vê hoje as crianças hoje, é tudo celular, é tudo tablet, sim, é tecnologia. Você quer dar um presente, antes você ganhava um presente, você ganhava um carrinho de rolimã, sim, um peão, não é isso? Um pote cheio de bolinha de gude, você achava o máximo. Mas hoje você quer ganhar o que de presente? Você fala assim, dá um celular, dá um tablet, o cara eu quero um iPhone, não sei o quê. Você acha que influencia muito desse jovem, o antigo para o atual agora? Veja bem. Nessa parte de tecnologia, nessa parte da criação, da formação. A sua pergunta é muito oportuna. Muitas vezes as pessoas dizem, hoje as crianças são mais inteligentes. Não. O que acontece? O contexto é diferente. Né? Porque, veja bem, eu sou mais velho que você, mas também a gente brincava de mãe na rua, aquela história toda, né? Polícia e ladrão. Enfim, queimada. O que acontece é que a tecnologia entrou de tal maneira que acaba impactando. Inclusive, agora falo como psicólogo, a gente aconselha que crianças só a partir dos 5 anos com celular. Só que o que acontece? A criança chora, a mãe pega e dá o celular, então ele fica mexendo lá no filme. Então isso tem sérios impactos do ponto de vista, vou usar um termo, cognitivo, que quer dizer, do ponto de vista mental, e pode até atrapalhar o relacionamento. Sim. Então, é claro que eu não vou largar, eu não vou voltar a andar de charrete, embora é muito gostoso, se eu posso imaginar que eu estou viajando online. Porém, a gente tem que ter 2 pesos e 2 medidas, tanto na família como no ambiente de trabalho. Né? Muitas vezes as pessoas não conseguem se desgrudar desse celular e isso acaba impactando, inclusive, na produtividade, no desempenho e, inclusive, na capacidade de concentração. E eu vou mais longe, Rodrigo, refletir sobre a vida. Porque é o piloto automático, então, de repente, você acaba entrando nesse roda-viva e precisa tomar um pouco de cuidado. Né? Maravilha. Eu achei até interessante quando você comentou, embora tenha essas gerações, mas a gente não pode dizer, ficar classificando as pessoas, porque você bem disse que uma pessoa, um baby boomer, ele também pode estar conectado digitalmente hoje, né? Deve. Então, quer dizer, é claro que tem essa separação de gerações,
Mas também vai muito da pessoa, né, Canaane? De querer também, né? Então, quer dizer, um baby boomer, ele pode muito bem aprender a tecnologia, né? Estar envolvido, né? Tem até um filme, acho que vocês devem conhecer, O Senhor Estagiário, é isso? Que mostra justamente um senhor da minha idade, uns 60 e poucos anos, quase chegando aos 70, e aí ele chega, então ele vem com cronômetro, ele vem com todos os aparatos, e o cara que está do lado dele totalmente tecnológico, né? Mas aí no decorrer da trama do filme, ele tenta mostrar justamente o quanto uma pessoa com mais idade pode ensinar. Sim. E o quanto ela também pode aprender com as demais gerações. Sim, sim. Eu acho que esse é o grande desafio, inclusive para os RHs da empresa, evitar o rótulo. Isso, o rótulo. Né? Porque o rótulo acaba muitas vezes criando um preconceito. E isso é complicado. É complicado. É. Muito bom aí, viu? Pessoal, vamos aos recados com o Rodrigão. Nós temos um recado do organizador do evento Congresso Brasileiro de Felicidade no Trabalho e Organizações Positivas, com Emerson Camelli, que é o congresso que a gente vai participar, que o RH em Revista, nosso programa, está apoiando. Então tem um recado dele no vídeo, aqui. Convidar você a participar do primeiro Congresso Brasileiro de Felicidade no Trabalho e Organizações Positivas, de sempre às 19 horas, online, ao vivo e gratuito, e com apoio do RH em Revista. No link bit.ly/cbftop, bit.ly/cbftop, cbftop maiúsculo. Então, a gente se vê lá. Tchau! Então, o Congresso Brasileiro de Felicidade no Trabalho, nós estamos apoiando, dia 9 e 13 de novembro de 2020. Obrigado. Cláudio Luve. Maravilha, Rodrigão. Inclusive, você é um dos palestrantes desse evento aí. Parabéns. E qual vai ser o tema, Cláudio? Diga lá. Recursos humanos mais humanizado. Opa, bom tema. Bom tema. Bacana, gratidão, viu, Rodrigão? Bom, doutor Canaane, então, falando dessas gerações, né, baby boomers, passando pela geração X, Y, Z, né? E já tem a mais novinha que é a Alfa, que não está inserida no mercado Por ainda. enquanto, né? Né? E pensando assim, pensando na geração Y, que é a mais recente, imaginando que ela tenha, ela assume o cargo de liderança e ela tem gerações anteriores a ela. Qual dica você daria para ela conduzir gerações, ela sendo mais jovem, né, a geração Y, conduzir gerações mais antigas? Okay. Né? Que dicas você daria para o líder da geração Y buscar resultados junto com as pessoas de gerações anteriores? Ok. Eu vou dar um exemplo prático. Eu vou falar o milagre, mas não vou colocar o santo. Eu não vou citar o nome da empresa por questões éticas. É uma empresa nacional, né, pública, da área de petróleo. Bom, as pessoas vão identificar aí, né, que carrega aí todo o start. E durante alguns anos eu fiz um trabalho justamente com supervisores. Foram várias turmas. E a gente tinha esse conflito existente entre o pessoal mais antigo, que não tinha muita escolaridade, mas sabia do batente, e o pessoal novo que vinha com mais informação e não tinha prática. Mas, evidentemente, a gente vive um momento da energia, não é isso? E energia implica, desculpe-me, em conhecimento e tudo mais. Então, eu fazia um trabalho comportamental, viajava por esse Brasil afora, tentando orientá-los, assisti-los, para que os mais jovens tivessem aquilo que a gente chama de paciência, ou seja, resiliência. O que é resiliência? Resiliência é um termo da física que significa o quê? Um corpo dilatado, ele se contrai, aí depois ele volta ao seu estado normal. Mesma coisa, o que é uma pessoa resiliente? É aquela pessoa que tem, digamos assim, um jogo de cintura, usando uma linguagem mais coloquial, né? Que tem a sua inteligência emocional. O que é isso? Autocontrole,
né? Sociabilidade, etc. e tal. Então, a gente via muito esse conflito, os mais antigos com os mais novos. E a gente tentava trabalhar, e é um desafio muito grande, porque tem que haver essa flexibilidade. E eu entendo que quem lidera, ele tem que exercer, tem que ser o protagonista. Protagonismo no sentido de fazer concessões. Mas ele demora para pensar, mas talvez, não que ele esteja com Alzheimer, mas ele está com um repositório muito grande de informação. Então, a dica que eu costumo fazer através dos treinamentos, através do trabalho de coach que eu também desenvolvo, é orientar esse jovem para ele entender que, embora ele tenha todo um conhecimento tecnológico, toda uma fluência verbal, porque o pessoal fala rápido, a gente já é mais pausado no falar, né? Pelo menos eu. E para que ele apreenda da experiência, liderança, visão compartilhada. Porque nós que estamos numa geração anterior, X, Baby Boomer, antes do Baby Boom tinha a Belle Époque, né, que o pessoal lá com seus 70, 80 anos, é a bela época. Então, um ponto básico, Cláudio, é justamente fazer com que essa juventude tenha desenvolvido a sua competência socioemocional. Porque muitas vezes as pessoas esquecem, acham que só é a competência técnica, administrativa, business, é muito importante, porque isso vai gerar o relógio, né? O taxímetro está gerando, né? Está rodando. Então, a competência socioemocional é alguma coisa mais gradativa e mais sutil e que demanda tempo. As pessoas, muitas vezes, a melhor defesa é o ataque. Então, às vezes a pessoa ataca porque ela está querendo se defender do ponto de vista psicológico. Então, ouvir essa geração, dar algumas sugestões e, ao mesmo tempo, estabelecer grupos com essas equipes para que elas possam lidar de uma maneira mais harmoniosa, menos competitiva. Tá certo? Então, você comentou um tema bem interessante. Então, quer dizer, essa geração Y, que é o mais jovem, que assumiu um cargo de liderança, então, quer dizer, uma dica seria ter paciência, né, com as gerações anteriores, por exemplo. Ou seja, usando uma linguagem bem mais assim, tranquila, dar alguns passos para trás. Não na tomada de decisão, mas na capacidade de entender que outras gerações elas poderão e com certeza atrasem. E também vão aprender com eles. Eu acho que o aprendizado é uma troca, né? É uma relação de troca. Por isso que a gente fala, você que gosta de liderança. Liderança, visão compartilhada. Mas o que é isso? É justamente eu começar a perceber que o outro, o Y, pode me ajudar e eu posso ajudá-lo. Então, é um exercício. Pelo menos é o que eu tento divulgar para as minhas equipes e eu tento exercitá-lo na prática. Né? Boas dicas, hein? Pessoal, vamos para um breve intervalo. Voltamos já já. Fique com a gente. Olá, empresário do comércio varejista de Guarulhos, trago para você aqui mais uma solução do Sim Comércio. Estamos lançando o portal de serviços do Sim Comércio. É um novo site da entidade. É um site mais interativo, com uma cara mais comercial e empresarial. Ali você vai encontrar cursos e palestras, orientações trabalhistas. Você também vai ter o espaço ali de crédito, que é o Banco Comércio, que é o nosso departamento financeiro aqui para a liberação de crédito. Você também vai ter lá o portal do Venda Mais Comércio, que é o que nós estamos lançando aqui nos próximos dias. Você também vai ter o espaço empresarial. Essa é a novidade aqui no portal de serviços do Sim Comércio. As empresas do comércio varejista vão ter o seu espaço com login e senha para você acessar, mandar os seus pedidos, acessar as convenções e acordos coletivos de trabalho. Além disso, o portal também vai ter um conteúdo de palestras e cursos em vídeo. E todo o material de vídeo que estão nas redes sociais vai estar no portal do simcomércioguarulhos.com.br. É mais uma solução para você, empresário do comércio varejista. Não perca a oportunidade. Acesse o seu portal, o portal de serviços do comerciante.
pessoal! Estamos de volta com mais um programa RH em Revista, o seu programa inteligente. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Canaani. O tema é as relações intergeracionais e a gestão de conflitos no ambiente de trabalho. Aliás, o Dr. Canaani está passando belas dicas aí. Então, quer dizer, nós estávamos falando de um líder jovem, né? Ele assumiu uma posição de líder, né? E ele tendo gerações anteriores. Mas aí eu quis fazer uma pergunta ao contrário. Um baby boomer, que são os mais experientes, os mais antigos, no cargo de líder, que dicas você daria então para ele lidar com as gerações mais novas, né? Que também é um desafio, né? Como eu já disse, o líder baby boomer, em função da sua formação, em tese. Agora, cada pessoa é uma pessoa em função da sua personalidade, mas tende a ser pessoa mais hierárquica, que exerce uma autoridade, que de certa maneira é positivo. Só que tomar um pouquinho de cuidado para não tornar o autoritarismo, que é um respaldo cultural que a gente ainda observa em muitas organizações, né? Então eu aconselho aos líderes baby boomers, ou pessoal que já está aí uma faixa etária acima dos 50, a diálogo. O que é o diálogo? Ouvir o outro. Muitas vezes isso não é tão simples assim, então você precisa se policiar, porque muitas vezes você já tem experiência, então o outro está começando. Mas, por outro lado, o outro tem o conhecimento, você tem a prática, o outro tem a gramática. Então, vamos tomar cuidado para não ser 10 na gramática e 0 na prática, ou o contrário, 10 na prática e 0 na gramática. E aí vai complicar do ponto de vista estratégico, do ponto de vista negocial. Resumindo, o líder baby boomer, ele tem que ser treinado, orientado nos aspectos mais atitudinais, ou seja, rever essa conduta, não de uma maneira rígida, porque senão fica a ditadura da democracia, aí vira democratura, né? O que quer dizer isso? Quer dizer, as pessoas têm que mudar, mas muitas vezes elas podem escorregar. Isso é normal. Eu costumo levar isso para os grupos. Recentemente eu fiz um trabalho em Mato Grosso, né? Lucas do Rio Verde, e um treinamento online, né? Justamente lidando com lideranças, fazendo atividades e discutindo um pouco esse perfil, esse modelo, esse paradigma que hoje está sendo discutido, né? O paradigma hoje é o paradigma da sociabilidade, da interação, tá certo? Mas ainda existem modelos enraizados no mental das pessoas. Então, sair disso é um exercício muito grande, mas ele pode ser monitorado e acompanhado pelos coaches, né? Você também é um coach, então a gente pode trabalhar muito essa questão. Então, você acha que é possível, então, o baby boomer, ele realmente, de repente, aceitar até sugestões, por exemplo? Você concordaria com isso? Porque os jovens também estão muito conectados com a tecnologia, né? Então, você concordaria com isso? De poder receber opiniões, sugestões, dicas? Isso eu chamo assim, liderando para cima. Ou seja, digamos, por hipótese, que você seja subordinado a mim, né? Por questões aí cronológicas. Muito bom. Então, você pode me dar uma dica, Canaani? Vamos discutir, vamos conversar. E aí você tocou num aspecto importante, que subjaz a isso, que é a questão do feedback, né? Então, tomar cuidado com o feedback. Se você vai se referir a mim, evitar fazê-lo no grupo como um todo. Agora, se é algo que tem a ver com o grupo, aí eu acho que efetivamente se justifica. Então, algumas técnicas de feedback são importantes. E um outro ponto que eu gostaria de deixar bem evidente, sugerir aquilo que é possível mudar. Um exemplo bem prático. O cara entrou numa firma japonesa, ele está lá há 3 meses. E a empresa coloca como pré-requisito que ele tem que falar japonês.
aí é meio complicado, né? Então, talvez 6 meses, um ano. Um exemplo entre tantos outros, ou seja, o feedback ele tem que estar conforme as condições disponíveis, né? De você dar um feedback e querer um retorno em torno disso. Poxa, Né? bacana, muito interessante aí e muito boas dicas aí também, né? Pessoal, temos mais um recadinho, vamos com o Rodrigão. Então, Cláudio, nós temos um recado muito importante aqui do Vladimir Martins, deixou um depoimento para a gente, que é o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos da Bahia, a BRH Bahia, que é um outro evento que o programa RH em Revista e o jornal está apoiando também. Então, tem um depoimento do Vladimir Martins. Olá, eu sou o Vladimir Martins, presidente da BRH Bahia, e estou aqui para lhe fazer um convite muito especial. No dia 26/11, das 9 às 12h30, nós estaremos realizando aqui na BRH Bahia o nosso Executive Leadership Meeting, um encontro online e totalmente gratuito, onde nós traremos profissionais e lideranças incríveis do mercado para falar um pouco a respeito da gestão de pessoas para o futuro. Nós teremos conosco a Lídia Abdala, é a CEO do Sabin, a Patrícia Pulgas, que é a diretora executiva de gestão de pessoas do Magalu, e a Monalisa Gomes, que vem contar pra gente toda a sua trajetória como CEO, sendo uma das poucas lideranças negras a ocupar esta posição no Brasil. Quero também agradecer aqui a toda a direção e equipe do RH em Revista, esse programa maravilhoso e incrível que vocês estão assistindo nesse momento. Muitíssimo obrigado a vocês por estarem apoiando este e outros eventos da BRH Bahia. Então não se esqueça, espero vocês no dia 26/11, das 9 às 12h30, para o nosso Executive Leadership Meeting. Até lá! Então, muito obrigado, Vladimir, mais uma vez pela oportunidade. Então, lembrando que o evento, dia 26 de novembro de 2020, das 9 a meio-dia, é online e gratuito. Cláudio Luve, contigo. Maravilha, Rodrigão. Mais um evento aí, Mais nós um estamos evento. apoiando. Agora na Bahia. Agora na Bahia. Quero agradecer aí, então, o Emerson Camelli, né? O Vladimir Martins, presidente da BRH Bahia. Eu aguardo vocês aqui no próximo ano, aqui no programa, hein? Gratidão, viu? Dr. Roberto Canaani, considerando que um conflito é uma condição natural que surge no ambiente corporativo, quais ações e práticas são necessárias no monitoramento das gerações? Ok. Considerando que o conflito é natural, não é, Cláudio? Dentro de uma organização e fora dessa organização. Por exemplo, você gosta do azul, eu gosto do preto. Então aí já começa esse conflito. Verdade. Né? E esse conflito ele pode gerar algumas questões assim problemáticas. Competição, Tá. divergência e conflito. Então, qual é o desafio que eu, como psicólogo, consultor, costumo desenvolver junto às equipes? Fazer com que haja uma convergência. Né? Mas por quê? Veja bem, o conflito ele tem duas conotações importantes. Ele pode ser um conflito voltado a tarefas. Então, por exemplo, você quer tudo muito bem organizado, aliás, é uma característica sua. Né? E uma outra pessoa ela gosta de ser muito mais criativa. Quer dizer, esse é um conflito, mas que não é tão problemático. Então, o conflito de tarefas. Agora, existe o conflito afetivo. Eu não vou com a cara do João. E aí, o que acontece? Isso acaba sendo uma barreira. Então, muitas vezes, pode até ser que o João, ou o departamento de vendas e produção, que é justamente o ponto nevrálgico de muitas organizações. Vende e produção, muitas vezes, tem que correr atrás desses pedidos. Então, se o conflito ele tem uma conotação afetiva, ele tende a ser mais prejudicial. Se ele tem uma conotação mais
objetiva. Tá, eu conflito com o Cláudio por conta de uma questão de organização e sistematização. Em tese, é muito mais fácil de ser resolvido um conflito de tarefas do que um conflito afetivo. O conflito afetivo vai envolver uma intervenção, uma terapia, muitas vezes terapia do papel profissional, porque cria-se, através dessa competição, um desgaste muito grande e, ao invés das pessoas convergirem em prol de um objetivo, elas divergem. Num dos meus livros, eu tenho uma dinâmica, a dinâmica do X e do Y. É muito interessante, porque a gente coloca normalmente um grupo de 16 a 20 pessoas tendo que tomar decisões e depois eles vão para uma plenária. E aí eles voltam, e aí eles, mediante as decisões das plenárias, eles têm que tomar uma decisão nos pequenos grupos. E às vezes tem alguns grupos que são traíras, né? Que não estão pensando na empresa como um todo, eles estão muito mais pensando neles próprios. E isso independe da geração. Você pode ter baby boomers muito mais competitivos ou você pode ter geração Z com essa questão. Então, o grande desafio é justamente a gente entender por que estamos aqui nessa empresa. A TV Comércio, qual é o seu objetivo estratégico? Qual é o seu objetivo final? A que ela se deve? E fazer com que haja um monitoramento. E um aspecto importantíssimo é justamente definir claramente os papéis das pessoas. Isso é importante, né? A questão da responsabilidade e o monitoramento. Essa ideia de que time que está ganhando não se mexe, né, é complicado. Né? O meu time, por exemplo, Corinthians, está passando por uma situação difícil aí, mas vamos ver. Ele está atendendo aí, trocaram um técnico, uma vitória aqui, um empate ali, embora ele não está mais concorrendo aí, né, com essa última campeonato Brasil. Em síntese, eu acho que desenvolver a empatia, a sociabilidade e, mais do que isso, ter claramente definidos os objetivos. Porque muitas vezes as pessoas não têm. Olha as dicas aí, pessoal. Exatamente. E isso acaba levando a uma divergência e muitas vezes carregada aí de inveja, ódio. Eu tenho estudado um pouco a questão das emoções nas organizações e o quanto isso é desgastante. Às vezes a pessoa está projetando algo dela dentro de um grupo, né? Então, é um grupo doente. Se esse grupo é doente, ele precisa de um tratamento, né? Mindfulness, olha aí, né? Vamos concentrar nossa mente, vamos sair daquela situação mais emblemática, mais problemática e, consequentemente, trazer melhores resultados. Agora, você acha que dentro de uma organização, se você pegar todas as gerações dentro de uma empresa e você fizer um treinamento com eles, falando da geração tal, e colocando eles integrados dentro de um mesmo objetivo, você acha que isso melhora para a empresa? Olha... Mas você colocando o seguinte, coloca o gestor, que é da geração Alpha, Baby Boomer. Aí você pega o geração Y, que faz parte também dentro da empresa, e coloca todo mundo dentro de uma sala e para todo mundo conversar. E você começa a passar todas as informações para ele de cada área, ou de cada gerações, tudo. Você acha que isso influencia bastante no desempenho da empresa, no desempenho do funcionário? Veja bem, Rodrigo, eu diria que é alguma coisa gradativa, né? Um único treinamento não é suficiente. Então, por isso que a gente costuma chamar isso de consultoria interventiva. O que quer dizer isso? Trazendo assim para o prático. Então, você promove um treinamento, depois você tem que fazer uma reciclagem, depois você tem que ver quais são os pontos críticos ou não. Muitas empresas, elas estão voltando, usam o diagnóstico do clima organizacional, né? Que é justamente o resgate da percepção do indivíduo com relação à chefia, com relação aos benefícios, com relação ao espaço físico, Eu, com certeza, é a minha profissão, mas tem que ser algo monitorado. E vou mais longe.
Então, você é o dono da empresa, você assina o cheque, então você de vez em quando tem que dar cara. Agora, tem muitas empresas que não fazem isso, então ela contrata uma consultoria e joga o rojão na mão do consultor, não é isso, Cláudio? Aí... E o dono, sem citar nomes, mas já teve muitos casos onde o dono dizia, olha, o problema está de mim para baixo, e o problema era ele. Então, olha o jogo de cintura que você tem que ter, porque ele te contratou, da mesma maneira que te contratou, ele não te contrata. Mas eu acho que a sua colocação é importante. É a mesma coisa educar um filho, não é isso? Quer dizer, tem que ser algo constante, melhoria contínua, olha o Kaizen, né? Mas é um Kaizen pessoal. Sim. E até mesmo a gente passar para a nossa audiência aí, né, doutor Canaane, de ter respeito entre as gerações, né, e entender que todos são importantes. Pois é. Né, e que uma equipe precisa dessa diferença, Diversidade. né? Dessa diversidade, né? Mestre, eu gostaria que você falasse um pouco dos seus livros. Ok. Olha aí. Então, eu tenho aqui o comportamento humano nas organizações, o desafio dos líderes no relacionamento intergeracional. Justamente o tema dessa nossa entrevista aqui, muito bem conduzida pelo Rodrigo e por você. Eu falei, entre outros pontos, da questão da liderança e do relacionamento intergeracional. Ele tem estudos de caso, e a terceira edição foi lançada em 2017 pela editora Gen Atlas, a qual eu sou muito grato. Eu tenho esse livro aqui, Curso de Marketing, Cenários, Estratégias e Ferramentas, onde eu e o professor Carlos Eduardo somos os co-organizadores e nós traçamos aí um paralelo do marketing. Eu, particularmente, né, trato de uma questão que eu acho muito importante e que eu falo da psicologia positiva. Olha, é um tema que bem atual, né? É um tema assim, importante. E o perfil do profissional de marketing. Né? Quer dizer, a gente acha que marketing é só divulgação. Não, marketing é algo estratégico que perpassa todo o contexto da organização. E também foi lançado pela Gen Atlas em 2016. E nós temos, em 2018, um manual de treinamento e desenvolvimento e capacitação do potencial humano, onde eu falo, por incrível que pareça, lancei em 2018, do ensino à distância, do home office, né, das ferramentas que são utilizadas, jogos, eu gosto muito do psicodrama pedagógico, então a gente utiliza muito dinâmica de grupo, enfim. E estamos aqui, né? E encontra nas principais livrarias aí, né? Ou na própria editora Gen Atlas, que se disponibiliza. Eu acho que há quase 25 anos faço parte. Que bacana, que bacana. Doutor Canaane, estamos indo para os minutos finais, né? Deixa uma dica de ouro aí para a nossa audiência em relação ao tema de hoje. Ok. Eu penso o seguinte, Cláudio, a gente vive presentemente, agora 2020, um momento assim desafiante para todos nós. Sejamos baby boomers, sejamos geração X, Y, Z e alfa. Eu acho que um ponto importante é a convergência. Mas aonde que eu posso convergir? Existem diferentes formas. Né? A convergência significa eu escutar o outro. Dentro do ambiente organizacional, eu promover workshops, não é isso? Onde as pessoas possam ser monitoradas e tem que ter um elemento que conduza. Não necessariamente a chefia, principalmente aquela ideia, santo de casa não funciona. Então chama, por exemplo, Cláudio Luve ou Canaane, a dupla aí, Luve e Canaane, né? Então a gente vai fazer um trabalho justamente de escutar e monitorar e depois dar o feedback para a equipe. Um outro aspecto importante é justamente desenvolver aquilo que eu já falei, a competência socioemocional, que implica justamente na gente ter habilidade para lidar com o comportamento humano, que é desafiante. A competência técnica, ela já vem sendo desenvolvida, né? Você tem dúvida
um problema de matemática, você vai e consulta, ou mesmo a internet. Então, você consulta uma habilidade, o Google, o Cielo, todas essas ferramentas. Agora, o interpessoal implica no acompanhamento de um profissional, de um coach, de um administrador, de um psicólogo. E um aspecto extremamente importante, o respeito. O respeito à individualidade de cada ser. Aí eu falo assim como algo no qual eu acredito, né? Eu sou descendente de árabes, meu pai, assim, ele sempre trazia isso, a importância, o respeito que a gente tem que ter. Mesmo num mundo altamente competitivo, tomar cuidado, é uma ideia particular, Cláudio, Rodrigo. Eu posso competir em nível de mercado, mas cuidado para não trazer essa competição para dentro da empresa, porque senão ela se torna predatória. E esse jogo que eu falei, X e Y, que está nesse livro, ele trata justamente disso. Muitas vezes, na ânsia de querer competir, vendas atingem o patamar, só que está quebrando logística e está quebrando produção, né? Mas eu penso que a gente caminha por esses elementos aqui. Poxa, gratidão. Foi um prazer a sua presença. Deixa as suas considerações finais, algum site, algum contato que o pessoal, a nossa audiência, possa te encontrar. Ok. Olha, eu quero agradecer mais uma vez ao Rodrigo, à TV Comércio, ao Cláudio, enfim, ao Ari, que também não está aqui presente, mas que faz parte da direção, e dizer da minha satisfação, né? Guarulhos é uma cidade, como eu já disse, eu tenho um cunhado, Antônio Carlos, que trabalha, que tem uma empresa, a Gel, aqui em Guarulhos, de ar-condicionado. Então, eu sempre estou visitando ele. E o que eu quero dizer assim, onde vocês podem me encontrar? No meu site, www.roca.com.br, ou se não, Roca, R-O-K de quilo, de quilômetro, roca@roca.com.br. E agradecer mais uma vez a você, Cláudio, né? Você que é um amigo, você que é um profissional, você que galgou o seu sucesso. Poxa, gratidão, Tá, viu? um abração, cara. Foi um prazer aí ter sua presença, Ó. tá? Agora é assim. O novo normal. Né? Pessoal, como todo final de programa, eu gosto de indicar aí livros, né? E eu recebi aqui do Eduardo Ferraz, é um consultor muito experiente na questão de gestão, já foi em diversos programas de televisão, em rádios, né? E ele encaminhou para mim aqui, com autógrafo, inclusive, né? Eu estou aqui com algum dos livros, né? Eduardo Ferraz, Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, né? Esse é um dos livros. E o outro, Gente de Resultados, Manual Prático para Formar e Liderar Equipes Enxutas de Alta Performance, né? Então, são livros best-seller, né? São livros de cabeceira, né? Que eu admiro bastante. E a editora, eu até anotei aqui, Editora Planeta do Brasil, tá certo? Eduardo Ferraz, gratidão pelo envio dos livros, muito feliz. Eu aguardo você aqui no programa, vai ser uma grande honra, tá certo? Pessoal, vocês me encontram na rede social aí como Cláudio Luve, é um prazer, tá? E gratidão, meu forte abraço, é com você, Rodrigão. Obrigado, Cláudio Luve. Dr. Roberto Canaani, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui. Foi muito enriquecedora para a gente ter o nosso programa. Quero agradecer também ao Emerson Camelli, que é organizador do Congresso Brasileiro de Felicidade no Trabalho e Organizações Positivas, na qual o programa RH em Revista e o nosso jornal também está apoiando, que vai ser no dia 9 a 13 de novembro também. E o Vladimir Martins, que é o presidente da BRH Bahia, que também a gente está apoiando o evento também, que é dia 26 de novembro, das 9 a meio-dia e meia, totalmente online e gratuito. Então, pessoal, esse foi mais um programa RH em Revista. Muito obrigado pela oportunidade. Dr. Roberto, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. E até o próximo programa. Ok.